Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Olha, hoje a gente vai mergulhar num texto complementar que, sinceramente, joga uma nova luz sobre a nossa lição 3. O nosso foco é uma leitura que nos convida a ir mais fundo, a pensar na base, na raiz de todos os nossos compromissos como seguidores de Cristo. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar, uma pergunta que vale para todo mundo. Qual é o verdadeiro peso da sua palavra? Já parou para pensar nisso? No nosso dia a dia, o que significa de verdade quando a gente dá a nossa palavra? Porque, vamos ser honestos, a gente vive numa época em que promessas são esquecidas muito fácil, né? Contratos são desfeitos. Mas para nós, que decidimos seguir a Cristo, a palavra que a gente dá tem um peso diferente, um valor que não se mede. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ok, para a gente entender esse valor, essa profundidade, a nossa análise vai lá no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada num princípio fundamental sobre a seriedade de um compromisso com Deus, que a gente encontra lá em Números capítulo 30. Presta atenção na força que tem esse versículo. Não violará a sua palavra. Isso não é uma sugestão, gente. É uma ordem direta, clara. O que saiu da sua boca tem que ser feito. A palavra aqui é um elo, é uma obrigação sagrada. É que no contexto da Bíblia, um voto não era uma promessa qualquer, sabe? Era um ato de devoção profunda. Era como se a pessoa ligasse formalmente a sua alma a uma obrigação diante do próprio Deus. Era levado muito, mas muito a sério. E agora, a gente vai começar a construir a ponte entre aquele tempo e o nosso. Como é que esse princípio tão antigo, esse voto solene, se conecta com a nossa caminhada como discípulos de Jesus hoje em dia? É isso que a gente vai descobrir. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Será que essa regra, de milhares de anos atrás, ainda tem validade para a gente, aqui, no século XXI? Pois é, a resposta que a palavra de Deus nos dá é um sonoro sim. Mais interessante é quando a gente coloca as coisas lado a lado, como aqui. O princípio da integridade da palavra lá de Números é a raiz de onde brotam os compromissos do discípulo que a gente estuda na lição 3, o compromisso com a verdade e o compromisso com a obediência. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E a própria lição 3 confirma isso de uma forma muito clara. Ser um discípulo é viver esse compromisso com a verdade em todas as áreas da nossa vida. A nossa palavra, o nosso testemunho tem que refletir a verdade de Cristo que mora em nós. Simplesmente não tem como separar o que a gente crê daquilo que a gente fala. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Como é que esse compromisso sagrado, esse voto, aparece na vida prática de um cristão hoje? Vamos pensar um pouco. O batismo é um voto público, uma declaração para todo mundo ver que a gente pertence a Cristo. Nossas orações, quantas vezes a gente não faz promessas e compromissos ali no secreto com Deus? E, talvez o mais importante, o nosso testemunho de cada dia é a prova viva de que a nossa palavra e a nossa fé são uma coisa só. Então, a grande lição que fica é essa. Olhar para a seriedade de um voto feito a Deus lá no passado nos ensina sobre a profundidade do nosso compromisso com Jesus hoje. Não é algo superficial, sabe? É um chamado para uma vida de integridade total, onde cada palavra nossa carrega o peso da eternidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para casa. Se a gente olhar para a nossa própria vida, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas têm refletido a seriedade do compromisso que a gente assumiu com Cristo? Que essa pergunta fique ecoando no nosso coração, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.